Oi, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre Bellamy Blake, um dos personagens talvez mais controversos de The 100, muito leve trás em algumas situações, mas com um coração enorme e que sempre se preocupou com as pessoas que ele ama. Durante 7 temporadas e muitos anos que se passaram na série, a gente viu ele trocando de alianças, traindo algumas pessoas que ele confiava, também sendo traído, e no final ele acabou morrendo sozinho, desacreditado e sem ninguém do lado dele confiando e acreditando nele. Mas a gente já vai chegar lá, temos 7 temporadas para analisar até chegar nesse ponto. Tem algumas explicações para mostrar por que isso aconteceu na 7ª temporada, mas antes disso já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de The 100 e um beijo para quem tá aqui no chat da estreia comigo. Então o Bellamy já não teve uma infância fácil, nenhuma adolescência fácil, já que ele teve que esconder a irmã dele por anos e anos e se preocupar sempre com a segurança dele e da mãe dele, porque se a Octavia fosse descoberta, a mãe deles ia ser morta, E ele não queria que isso acontecesse, então ele sempre teve que ser um pouco mais responsável do que uma criança normal, do que um adolescente normal poderia ser. E até mesmo por conta disso, ele topa a missão de dar um tiro no chanceler, no Jarrah, para conseguir um lugar na dropship que ia vir aqui pra Terra como 100. Porque como a Octavia era irmã dele, responsabilidade dele, ele sentia a necessidade de vir pra Terra com ele. Como a mãe dele já tinha sido condenada, já tinha sido flutuada, ele só tinha a Octavia, então ele ia fazer de tudo para vir pra Terra com ela. E assim que ele chega aqui na Terra, ele já assume uma posição ali de liderança, Talvez por ser um dos mais velhos ali entre os delinquentes, mas também por ele ser mais arrogante, Ele tem uma pose de bad boy que você fica com medo e você quer respeitar ao mesmo tempo e você também meio que admira, Então ele assume esse posto de liderança, tenho certeza que, se fosse nos dias de hoje e ele tivesse essa posição assim, esse comportamento, ele ia usar uma jaqueta de couro e ia fumar cigarro. É a cara do Bellamy da primeira temporada fazer isso. Então ele é o clássico bad boy dessas histórias mais clichês, assim, todas as meninas querem ficar com ele é meio valentão, sem regras, rebelde, A gente vê muito disso, e principalmente naquela frase dele, faz o que você quiser fazer, eu não ligo pra isso. Mas ele vai perceber que as coisas não são bem assim, e a Clarke vai mostrar pra ele que sim, a gente precisa de regras e precisa de ordem pra conseguir sobreviver aqui, conseguir sobreviver numa comunidade mesmo. Então a gente vê ele mudando um pouco o comportamento dele, ao longo da primeira temporada, porque ele foi o Bellamy que sempre viveu dentro de uma caixa e controlado e tendo que ser responsável para um lugar livre onde ele podia fazer o que bem entendesse, mas ele viu que não é bem assim, então ele teve que mudar de novo, Então você vê essa transformação, ele meio que tentando se encontrar e tentando se conhecer. Pela primeira vez ele tá oficialmente livre, E é nesse momento que a Clarke começa a mostrar pra ele que precisa sim de ordem, precisa sim de algumas regras, que a parceria deles começa a se formar, No começo os dois tinham muitos atritos, eles não se davam bem, mas aí eles vão vendo que um precisa do outro, porque os dois são cabeças de liderança, os dois são líderes ali pros delinquentes, Então um precisa confiar no outro e ajudar o outro. Então ele fica ali meio que o soltão e o tá tudo de boas, ela fica meio regras, pulso firme. E aí juntos eles conseguem organizar essa liderança ali no acampamento. Eu diria que ele tem um senso de autopreservação muito forte, Ele tem que se manter vivo a todo custo. E eu diria que tem um motivo por trás disso, que é a Octavia. É meio que um pensamento assim, se eu morrer, quem vai cuidar da minha irmã? Então ele tá sempre pronto para se manter vivo para poder cuidar da irmã dele, Então, porque a irmã dele é a prioridade. Então, enquanto ele estiver vivo, ele vai conseguir cuidar da Octavia, mas se ele morrer, a Octavia fica desprotegida. Então, por isso que ele tem que se cuidar tanto e se proteger para continuar vivo e continuar cuidando dela. E é justamente por isso que ele vai pegar o rádio lá do pod que a Raven chega na Terra e destruir ele. Porque se conseguirem conversar com o pessoal da Arca, ele for condenado e acabar sendo morto, quem é que vai proteger a Octavia, Então ele vai lá e destrói o rádio, destrói as comunicações. Ele sabe que ele pode se arrepender disso depois, que pode dar tudo errado, mas ele não vai desistir de se manter vivo pra proteger a irmã dele. E quando o Lincoln chega ali, entrando na vida deles, eu acho que sim, rola um negócio de não sabemos se podemos confiar, vamos confiar no cara, não vamos, ele é inimigo. Mas
como ele vê a proximidade do Lincoln com a Octavia, eu acho que rola sim um ciúmes ali por trás também. É só lembrar no comecinho, quando a Octavia e o Aaron se beijaram, o Bellamy surtou. Então deve rolar um negocinho ali de tipo, minha irmã e de mais ninguém. Então ele ainda é muito possessivo com ela, né? Ele vai aprender a desapegar dela ao longo das temporadas, até chegar num ponto bem extremo, inclusive, mas ele ainda é bem possessivo, né? Ele faz de tudo pra proteger ela e ter certeza que ela vai ficar bem. E o momento que eu acho que a parceria dele com a Clarke firma de vez é quando eles vão pegar as armas lá naquele depósito, né? E o Bellamy acaba matando o Dex, que é um cara lá que foi mandado pra matar o Bellamy, e o Bellamy mata ele, né? Porque a Clarke fala pra ele que se não fosse por ele, eles não teriam sobrevivido até ali, né? Eles com certeza já teriam morrido. Então eles precisam do Bellamy pra continuar vivos e continuarem sobrevivendo aqui na Terra. E aí eu acho que finalmente vai estabelecer 100% essa parceria de liderança dos dois, né? Que um precisa do outro pra ajudar todo mundo a sobreviver. E aí a primeira temporada vai terminar com ele dando um discurso incrível antes daquela batalha contra os Grounders, né? Eu acho esse discurso muito foda porque ele fala, tipo, a gente tá na Terra agora, esse é o nosso lar também, a gente também é Grounder agora. And that means we are Grounders! E esse discurso, inclusive, me lembra muito o discurso que o Jake faz em Avatar. Se você já assistiu Avatar, aquele filme dos bichos azul, não o anime, você pode lembrar um pouco desse discurso também. This is our land! E eu acho que é muito similar e eu gosto muito de Avatar. Então, sempre que eu vejo esse discurso do Bellamy, eu fico com o coração quentinho e eu acho muito lindo, é muito inspirador o jeito que ele fala. Então, só nessa primeira temporada a gente consegue ver como ele saiu de um bad boy marrento e revoltado para um líder consciente do que ele tá fazendo e do impacto que ele tem nas pessoas, né? Então, em uma temporada ele já evoluiu e mudou pra caramba. E a segunda temporada começa com muitas das pessoas ali, dos delinquentes em Mount Weather, né? Inclusive a Clarke. Então o Bellamy perdeu essa parceria de liderança, ele vai ter que assumir a cabeça da liderança também, né? Só que nisso os adultos que estavam lá na Arca chegam na Terra e querem tirar as crianças da liderança que elas estavam ali, né? Da posição de poder entre o grupo. Só que, pô, eles já passaram um tempo ali, eles já enfrentaram Grounders, eles sobreviveram. E os adultos chegam agora querendo fazer tudo do zero, em vez de pegar as crianças e aprender com elas e deixar elas continuarem o trabalho que elas estão fazendo. E a Abby é uma pessoa que entende isso, né, por um lado, porque a Clarke tá sumida, e ela ajuda o Bellamy a ir atrás deles, né. E isso, querendo ou não, também já vai mostrar o quanto que o Bellamy já não se preocupa apenas com a Octavia. Ele tem outras pessoas que ele tem que salvar e tem que ajudar, né? Então ele realmente assume esse cargo de líder que ele e a Clarke dividem, e nesse momento tá só com ele. Mas depois que ele encontra a Clarke, ele volta a dividir o peso da liderança com ela. E aí você vê que ele volta a focar um pouco mais na Octavia. Inclusive, quando eles encontram o Lincoln no formato Reaper, né, com a skin Reaper, o Bellamy tá preocupado em salvar o Lincoln pela Octavia, né? Pra cuidar da irmã dele. Então ele vai fazer de tudo pra salvar a pessoa que a irmã ama. Mas mesmo assim ele continua se preocupando com todo mundo, né? Tanto que ele vai tentar ajudar o Finn a escapar. Ele vai dar a ideia de se infiltrar em Mount Weather, colocando a própria vida em risco e em perigo pra salvar as pessoas que estão lá dentro, né? Ele que dá a ideia, ele que se infiltra. E mesmo quando ele tá lá dentro, tanto que ele se arrisca, mesmo por pessoas que ele não conhece, né? Porque tem um monte de Grounder ali, quando ele é preso na colheita, e esses Grounders não gostam dele quando percebem que ele é do Sky People. E mesmo assim ele fala, tipo, a gente tá aqui pra te ajudar. Então me ajuda a te ajudar. E por coincidência, essa pessoa que tá do lado dele na jaula, não sei se vocês lembram, mas é a Echo. Então eles se conhecem numa jaula, né? Grande história de amor isso, mas não vem ao caso neste momento. Mas ele tá disposto a ajudar tanto as pessoas que ele conhece em Mount Weather, quanto todos aqueles Grounders que ele nunca viu na vida e que a princípio eram inimigos deles. Mas porque ele confia na Clarke, confia no plano dela e confia que ela vai conseguir trazer a paz pra todo mundo. Por confiar tanto na parceira dele, ele estava disposto a salvar pessoas que ele não conhecia, pessoas que ele julgava serem inimigas. Mas a Clarke falou, bora fazer isso, ele falou, bora fazer isso, e os dois trabalharam juntos pra salvar o pessoal lá dentro. Sei que teve a traição da Alexa depois disso tudo, mas o Bellamy fez o que o coração dele estava falando que era o certo a ser feito.
E aí no final, quando aquela decisão difícil de puxar a alavanca cai nos ombros da Clarke, o Bellamy tá do lado dela, ajuda ela a tomar essa decisão e a literalmente puxar a alavanca, né? Eles puxam juntos ali a alavanca. E você vê que realmente eles tomam essa decisão juntos, né? A Clarke já queria fazer isso, o Bellamy também queria fazer isso, mas um precisava do apoio do outro pra fazer isso e puxar a alavanca. E quando a Clarke vai embora, ele fica mal. Você vê ele falando, tipo, meu, você quer perdão? Eu te perdoo, mas não vai embora. E ela fica tipo, não, eu preciso ir, eu sei que você vai conseguir se virar aí, beleza, falou, tchau. Mas ele fica com esse vazio, porque falta a parceira dele pra ajudar a coordenar e liderar as coisas. Então o Bellamy vai começar a terceira temporada meio perdido. E vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso, porque eu já vou chegar no ponto crítico da terceira temporada do Bellamy. Mas antes eu acho importante dizer também que ele começa a terceira temporada com uma namorada. Então a gente vê que ele começa a terceira temporada com a Gina, que é uma menina que ele começou a namorar quando a Clarke estava longe, um namoro que começou fora de tela. Vocês vão ver que isso acontece de novo. Mas além disso, ele também ganhou muito a confiança do pessoal ali da Arca, né? Então ele chega pro Kane e fala, ó, a gente tá indo lá fazer uma excursão pra ver tal e tal coisa, beleza? O Kane, beleza, vai lá, vai com cuidado, não sei o quê. Então ele tem a confiança das pessoas, porque as pessoas confiam que o Bellamy vai fazer o que é certo. Até que eles encontram com o Pike, e aí as coisas vão mudar de vez. Primeiro porque logo na sequência desse encontro com o Pike, eles vão ser traídos pela Echo, né, que fez um joguinho ali de leve trás, e o pessoal que tava em Mount Weather, que era o pessoal da Farm Station, e a Gina, a namorada do Bellamy, são explodidos, né? A Echo falou que iam explodir Polis, mas na verdade era para explodir Mount Weather, e todo mundo que tava lá do Sky People foi morto. Então foi a segunda traição dos Grounders que o Bellamy presenciou e sentiu na pele. E aí, conversando com o Pike, ele tá sozinho, tá sem a Clarke, tá desesperançado, tá puto da vida, porque ele acabou de perder a namorada, perdeu amigos. E aí o Pike começa a falar umas coisinhas ali na orelha dele, ele tá num momento vulnerável. A gente percebe que ele tá frágil. E sem a Clarke do lado dele pra dar esse apoio, dar até um guia pra ele, né? Pegar na mão dele e falar, vamos fazer assim, é melhor você fazer desse jeito. Ele tá sozinho, ele tá sem proteção nenhuma. Então o Pike fala de um jeito bonito e convence o Bellamy a ir pro lado dele. E aí a gente vê como o Bellamy é um pouquinho fraco da cabeça, infelizmente. E um dos problemas disso é que ele confia muito nas pessoas, né? Do mesmo jeito que ele confiou muito rápido na Echo, ele acaba confiando muito rápido no Pike. Porque é uma pessoa que estendeu a mão pra ele num momento de vulnerabilidade e ele viu uma oportunidade de achar um caminho pra seguir do lado do Pike. E quando o Pike assume a liderança, né? Ele vira o chanceler ali do acampamento, o Bellamy vai ser uma pessoa de extrema importância nesse governo do Pike. Só que o Bellamy talvez não concorde com tudo, mas ele cede. Então, por exemplo, quando eles querem destruir uma vila de Grounders para construir uma fazenda para eles terem comida, o Bellamy fica tipo, ah, não, tadinhos, né? Os caras não fizeram nada pra gente, por que a gente vai lá destruir eles? E o Pike fica tipo, porque sim, porque sim, porque sim, Grounders são inimigos, Grounders são inimigos. Até que o Bellamy vira e fala, tem razão, né? Então bora lá matar todo mundo. Tipo, ele tá tão perdido, tão desnorteado, que quem estende a mão e mostra um caminho, ele vai. E aí você vê que tudo isso, né, que aconteceu de ruim pra ele, machucou tanto que ele chega ao ponto de trair a própria Clarke. Quando a Clarke volta para o acampamento para conversar com ele algema ela, né, prestes a entregar ela e trair ela com todas as vontades do mundo, porque ele tá puto que ela foi embora, ele foi traído por Grounders 2 vezes e a Clarke prefere os Grounders do que os Sky People e ele tá revoltado com isso, então ele algema ela, sabe, tipo, ele mudou. Porque ele tava vulnerável e colocaram coisas na cabeça dele. Eu não tô passando pano pro Bellamy nesse momento porque eu odeio essas traições que ele faz. Ele não trai só a Clarke, né? Ele trai a irmã, trai alguns outros amigos também. Tudo porque o pai que fala, tipo, Grounder bom é Grounder morto. E o Bellamy só concorda, sabe? Mas eu acho que é importante a gente ver o momento que o Bellamy tava e como ele tava vulnerável realmente, né? Ele tava sem barreira nenhuma e o pai que se aproveitou disso. Mas no fim das contas, no fim da temporada, ele acaba voltando pro nosso lado, né? Ele se arrepende de algumas coisas que fez junto com o Pike. Ele até se culpa um pouco pela morte do Lincoln, né? O que eu acho que é interessante, porque sim, apesar deles falarem que não, tá tudo bem. Mas sim, ele teve um pouco de culpa, porque se você tá apoiando um cara
que diz morte a todos os Grounders, quando um Grounder morre, você também tem um pouco de culpa nisso, não é mesmo? E toda a raiva que a Octavia tá sentindo dele pela morte do Lincoln só reforça que sim, ele tem um pouco de culpa nisso, só por ter apoiado o pai, que ele já tem culpa nisso, né? Mas na sequência ele e a Clarke tem uma conversa que é bem esclarecedora, né? Eles voltam a ficar um do lado do outro. O Bellamy fala, tipo, meu, fiquei puto que você foi embora, mas tá, beleza, agora a gente já tá aqui, já estamos de boas, então vamos seguir nossa parceria de antes. E aí eles estão juntos, estão de boas e vão seguir a parceria de antes. E aí ele vai fazer de tudo pra ajudar a destruir a Cidade da Luz, ajudar a Clarke a defender ela quando ela tá lá, né, fazendo as peripécias dela pra destruir a Cidade da Luz por dentro. E no final ele fica super chocado e até triste que a Octavia matou o Pike, mas acho que só ele ficou meio triste no caso. Mas ele pelo menos tava do nosso lado e continua do nosso lado por um tempo. Aí, como eu sempre falo, a quarta temporada é uma corrida contra o tempo, né? Pra eles conseguirem se salvar da segunda Praying Fire e arranjar um jeito de sobreviverem a essa radiação toda que vem por aí. E eu acho interessante que quando a Clarke tá fazendo ali a listinha de quem vai entrar, né? Ela coloca o nome do Bellamy, porque ela já falou lá na primeira temporada. Se não fosse por ele, eles não estariam vivos e eles precisam do Bellamy. E aí o Bellamy complementa falando, se eu tô nessa lista, você também tá nessa lista. Vai lá, escreve o nominho dela e isso mostra que ele sabe que ele precisa da Clarke. Que sem a Clarke ele vai tomar decisões burras, decisões sem pensar. E a gente vai ver isso acontecendo de novo daqui a pouco. E é nessa temporada, né, mais pro final, que a gente vê eles tendo aquela conversa da cabeça e do coração, né? Porque a Clarke fala pra ele, Bellamy, você tem um coração enorme. As pessoas te seguem, as pessoas confiam em você por causa disso, mas você tem que usar um pouquinho a cabeça também. E aí ele responde falando, mas eu tenho você pra isso. E aí que surgiu, né, a cabeça e o coração. E é muito verdade isso, porque o Bellamy toma atitudes com sentimento, com emoção. Ele usa o coração pra liderar. E a Clarke usa a cabeça. A Clarke é a pessoa que vai parar, pensar, fazer estratégia, ver o que vai acontecer, consequência, alianças. Então, meio que um sem o outro é uma liderança incompleta. Por isso que eles precisam estar juntos para conseguirem liderar e serem pessoas boas até. Porque um é a âncora do outro, sabe? E é por isso que na terceira temporada ele se perdeu e foi atrás do Pike. Porque a Clarke tinha ido embora, deixou ele sozinho, ele não tinha a cabeça dele para pensar e tomar as decisões certas. Mas o intervalo de 6 anos entre a quarta e a quinta temporada vai mudar muita coisa disso e da relação deles. E da relação de todo mundo, na verdade. O pessoal da Space Crew que foi lá pro espaço, né, pra viver na Arca esses anos, eu acho que são os únicos que não mudaram tanto, né? Eles continuaram fiéis ao que eles eram. O pessoal do bunker, não preciso nem falar que sofreu pra caramba e mudou muito, principalmente a Octavia, né, como a gente bem sabe. E a Clarke com a Mad também mudou pra caramba, como eu falei no vídeo falando sobre a Clarke. E se for pensar, o Bellamy achou que tinha perdido a Clarke, né? Ele passou anos tendo certeza que a Clarke tinha morrido. Então, quando você entra nesse estado de luto e você tem certeza que você já perdeu a pessoa, você se desconecta dela, por um lado, né? Tipo, ele tinha certeza que a Octavia estava viva, por exemplo, mas que a Clarke tinha morrido. Então ele se desassociou dela. E ela acabou se desassociando dele também, né? Ela não tinha certeza se eles conseguiram chegar no espaço, ela nunca conseguiu falar com eles. Então quando eles voltam e se reencontram, é como se eles não se conhecessem. É meio como se eles voltassem pro começo da primeira temporada, que eles vão ficar batendo de frente um com o outro. E isso fica bem claro, inclusive, quando a Clarke larga o Bellamy lá na arena pra ser morto. Você vê como ela mudou, como a relação deles mudou. Mas não só a relação do Bellamy com a Clarke, a relação do Bellamy com a Octavia também mudou drasticamente. Porque, como eu disse, a Octavia basicamente virou outra pessoa. E ela também não é mais a irmãzinha que o Bellamy tinha que proteger. E ele vai descobrir isso do jeito mais difícil. E a relação deles vai ficar horrível. Ele envenena ela joga ele na arena pra lutar até a morte, sabe? Os dois não estão se dando bem de jeito nenhum. É como se fossem inimigos mortais. Nem dá pra acreditar que 6 anos atrás o Bellamy tava minha irmã, minha responsabilidade, e que a Octavia tava meu irmão, a melhor pessoa do mundo. Então nessa quinta temporada ninguém sabe em quem confiar. Todo mundo é suspeito de alguma coisa. Como eu falei no vídeo da evolução da Raven, é um leve trás, é aliança que muda, inimigo que vira amigo, amigo que vira inimigo. Na minha visão, só o pessoal do Space Crew realmente continuou unido e fiel a eles mesmos.
E ele é tão fiel a essas pessoas que ele passou 6 anos no espaço que no último episódio ali da 5ª temporada, quando eles estão pra entrar na nave e ir embora da Terra que tá pra explodir de novo, ele fica tipo, eu só vou sair daqui quando todo mundo estiver dentro dessa nave. Enquanto o resto não chegar, o Murphy, a Emory, o Monte, eu não vou embora. Eles são minha família, eu não vou abandonar. Dessa vez, eu não vou deixar ninguém pra trás. Meio tipo, da última vez eu deixei a Clarke pra trás e olha a merda que deu, né? A gente não nos conhece mais. Então eu não vou fazer isso de novo, eu vou salvar todo mundo. E se eu não conseguir salvar, então eu vou morrer com eles. E aí passaram mais de 100 anos, o Jordan acorda, a Clarke e o Bellamy. Eu acho linda essa cena deles abraçadinhos, olhando pra fora da nave, né? Meio tipo, é um novo futuro, uma nova oportunidade aí pela nossa frente, né? Mas, quando todo mundo acorda, como eu disse, parece que passou só uma noite dormida, não mais de 100 anos, né? Então, a relação dele com a Octavia não tá bem ainda. Eles continuam atritando o tempo inteiro, eles não estão nada bem. Chega o ponto dele falar que ela não é mais irmã dele, sabe? Então, assim, as coisas total mudaram e vão demorar pra voltar, se é que realmente chegam a voltar. E no começo da 6ª temporada, quando eles estão sob o efeito da toxina do sol vermelho, né? A gente vê a Clarke, por um lado, achando que o melhor é fazer ela se matar, porque ela que causou tudo aquilo. E por outro lado, a gente vê o Bellamy meio que concordando, né? Porque ele vai tentar matar a Clarke, vai tentar matar o Murphy também. Mas eu acho que é tanta coisa que ele vai lembrar de tudo que eles passaram, de tanta traição, da Clarke abandonando ele, dele achando que tinha perdido a Clarke, depois a Clarke abandonando ele na arena de luta da Blood Rain, né, e tudo mais. Então, assim, sabe quando junta tudo e explode? Eu acho que foi isso que aconteceu ali quando eles estavam sob a influência da toxina do sol vermelho. Mas ele vai se redimir depois, porque quando a Josephine toma conta do corpo da Clarke, primeiro ele fica meio tipo, tá bom, ele concorda com o Murphy, não vamos atrás de vingança, né, a Clarke morreu agora, infelizmente, não tem mais o que fazer. Beleza, vamos seguir em paz. Eu tenho certeza que a Clarke ia preferir que a gente ficasse em paz e cuidasse da Mad, né? Do que querer mais um dia de luta. Até ele descobrir que a Clarke tá viva dentro da cabeça dela. Então ele vai fazer de tudo pra salvar ela. Então ele vai se redimir com isso, né? Ele vai conseguir trazer a Clarke de volta, ajudar a Clarke a matar a Josephine. E ele se reencontrando depois que a Clarke acorda. Eu acho que é uma das cenas mais bonitas que tem, né? Ele com a voz toda embargada, tipo, Clarke. E aí ela abraça ele, eu acho linda essa cena, é muito bonita. Também acho linda a cena no final, quando os dois se abraçam, né? Que eles se reencontram depois das tretas finais dessa temporada. E na boa, vendo tudo isso da 6ª temporada, eu acredito quando o Bob Morley fala que a Clarke e o Bellamy foram escritos romanticamente desde o começo. Nessa 6ª temporada ficou, tipo, muito nítido que era um bagulho mais romântico do que amigo, sabe? Mas na série não foi, então quem sou eu pra questionar? E aí, nesse meio tempo, ele e a Octavia meio que vão se acertar, meio que não. Mas quando a Hope aparece, enfia a faquinha na Octavia, a Octavia desaparece, você vê que, no fundo, ela sempre foi responsabilidade dele, que ele sempre amou a irmã, né? Ele pode não ter gostado do que a irmã se tornou ao longo dos anos e das atitudes que ela tomou e de como os dois estavam se tratando nos últimos tempos. Mas ele ainda ama ela, ele não vai desistir dela, ele vai atrás dela e vai salvar ela e vai cuidar dela. Só que não, porque a 7ª temporada... Ai, a 7ª temporada. Bom, na 7ª temporada, acho que como todo mundo sabe, o Bellamy some. Oficialmente ele apareceu em 7 dos 16 episódios. Mas 2 desses episódios são flashbacks, sendo que um desses flashbacks é da própria morte dele, então não é cena inédita, né? É só o repeteco da morte dele. E o primeiro episódio que eles consideram que ele apareceu, ele só é arrastado pela floresta, o corpo dele sendo arrastado assim, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas de que foi o Bob Morley que fez essa cena, pra mim é um dublê sendo arrastado pela floresta mesmo, né? Então depois de aparecer nesse primeiro episódio, ele vai aparecer numa memória da Octavia, né? Que mostra que ele morreu com a explosão e sumiu pra dentro da anomalia. E aí ele vai ficar muito tempo sem aparecer, vai ter o flashback dele com a Echo na arca, e como eu tinha dito antes, esse foi outro relacionamento que aconteceu fora de tela, né? Eles começaram a namorar ali na 5ª temporada, da 4ª pra 5ª, fora de tela, quando a gente vê eles já estão juntos, e foi num período que a Clarke não tava junto dele. Sei lá, eu acho meio suspeito que as duas namoradas dele tenham acontecido na mesma situação, quando a Clarke não tava presente
e começou fora de tela. Mas aí, finalmente, a gente vai ver o que aconteceu nesse tempo que ele tava sozinho, que, né, ele foi parar em Etéria junto com o Doucet. E aí, lembra do Bellamy da terceira temporada? Ele voltou. Por quê? Primeiro, ele está longe da Clarke, ou seja, ele está longe da cabeça dele, ele vai pensar só com o coração. Ele vai passar alguns meses longe dela, vai passar uns meses desesperançado, né? Sem ver a luz no fim do túnel para sair de lá, para sobreviver. Ele não sabe mais o que fazer. Então ele tá vulnerável, ele tá sozinho, ele tá triste, ele tá sem esperança, todas as barreiras dele desceram. E quando o Doucet oferece uma mão para ele agarra, ele se fixa nisso. Quando ele dá uma luz pro Bellamy, literalmente, o Bellamy acredita naquilo, porque é o que ele tem para aquele momento. As emoções dele, ele tá sozinho, ele tá vulnerável, ele tá sem esperança, e aí do nada aparece tudo isso para ele. O Doucet mostrou um caminho que o Bellamy achou viável trilhar. Então ele foi, né? Ele pegou na mão e foi. Então quando ele volta para Bardo, ele tá nesse caminho que mostraram para ele, nessa luz, nessa esperança nova, né? Ele já tá convertido e ele teve uma experiência quase divina, por assim dizer, né? Então ele tá mudado. E quando ele chega, eu acho que é muito rápido a decisão dele de trair a Clarke, né? Mas a gente já viu isso acontecendo antes. Mas eu ainda acho muito rápido, não acho que justifica ele simplesmente ter ouvido o que a Clarke falou, virar e falar, ó, tá mentindo pra você. Então eu acho que ele poderia pelo menos ter ido conversar com ela, né? Pô, finalmente a gente se reencontrou depois de meses, reencontrou a irmã, reencontrou a Echo, mas ele prefere só trair elas ali meio do nada. Combina com o personagem, combina com o que a gente já viu com ele, mas me incomoda, me deixa triste. E mesmo quando ele vai conversar com as pessoas, né, ele tá defendendo uma coisa que nem ele entende direito, ele não sabe direito o que ele tá defendendo, o que é a luz, o que são os discípulos, o que é bardo, o que é transcendência, ele nem sabe direito isso, ele ainda tá aprendendo. Então ele tá defendendo um bagulho que ele não sabe direito, mas ele viu que é o lugar que ele tem que seguir, porque foi quem estendeu a mão pra ele no momento que ele estava vulnerável e precisando de uma mão. E aí é justamente por acreditar nisso que infelizmente ele vai morrer. E é muito triste pra mim quando você para pra pensar em como aconteceu a morte dele, né? Ele morreu desacreditado, sozinho, as pessoas que ele amava não confiavam nele, não acreditavam nele, nem quiseram conversar com ele pra tentar entender o que era aquilo. Mas o pior vem depois, que é quando, só depois que ele morre, que as pessoas começam a acreditar nele. A Octavia começa tipo, meu irmão morreu por isso, então vamos fazer valer a pena. Tipo, por que você não acreditou nele antes? Sabe, e isso me incomoda muito, porque é uma construção muito ruim pra uma morte. Eu queria matar o Bellamy, me matasse, mas não de um jeito ruim, sabe? E pior ainda foi ele morrer pelas mãos da melhor amiga dele, da pessoa que era parceira dele, quem ele sempre confiou tanto. E, bom, como eu disse, foi uma morte ruim, mal escrita, mal feita, e o Bellamy merecia mais. Eu acho que, eu entendo as pessoas não gostarem tanto dele, eu entendo essa troca dele de aliança, né? Mas ele merecia muito mais. E eu acho que ele não merecia morrer pelas mãos de uma personagem tão descaracterizada quanto a Clarke foi nesse momento. E eu já falei muito disso, se você quiser saber mais, assiste o vídeo da evolução da Clarke, que eu falo bastante disso lá. Mas é isso, a morte dele não faz sentido. Eu sei que esse vídeo ficou parecendo uma trajetória Bellarke em vez de uma trajetória do Bellamy em si, mas é o que eu falei durante o vídeo inteiro, os dois são parceiros, os dois se completam. Então não dá pra falar de Bellamy sem falar de Clarke. Apesar de dar pra falar de Clarke sem falar de Bellamy, o Bellamy é uma pessoa que depende muito da Clarke. E isso fica muito nítido, como eu disse ao longo do vídeo todo, né? Quando a Clarke não tá do lado dele, ele toma decisões não tão inteligentes, porque ele se guia pela emoção, pelo coração. E ele precisa da Clarke pra guiar ele pela cabeça, pela inteligência. Não falando que o Bellamy é burro, tá? Por favor. Mas eu acho que vocês vão entender essa questão de cérebro e coração, mente, coração, né? Porque é aquela coisa que os fãs Bellarkes amam falar, inclusive. Então Bellamy Blake foi de bad boy a discípulo, mas ele sempre foi o coração de The 100. E por isso ele pode ter tomado algumas decisões erradas que levaram ele por caminhos ruins, fez ele perder algumas coisas, mas também fez ele conquistar muitos fãs, muitos amores, muitos amigos. E pra mim foi uma pena ele ter morrido. E eu vou lançar a hashtag aqui, Bellamy Blake merecia mais. Bellamy Blake deserved better.
Então me conta aqui nos comentários qual fase do Bellamy é que você prefere. Ele tá no seu top de personagens preferidos? Conta tudo aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa trajetória dele. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa o seu like porque me ajuda muito, compartilha esse vídeo com seus amigos. Ainda vai ter vídeo de evolução dos personagens, então se liga aqui e nas minhas redes sociais para não perder nada. Um beijo e até a próxima!